Informe semanal Benjamin Fulford, dia 19 de julho de 2021. Guerra Roma versus Babilônia. Uma guerra civil não declarada no Ocidente abriu um cisma na civilização ocidental há muito oculta. A contradição entre as tradições egípcias e mesopotâmicas, Babilônia, e as tradições europeias greco-romanas-germânicas, Roma. Este cisma foi revelado para que todos vissem através da situação biológica atual em curso. A Babilônia nos deu o monoteísmo, a contabilidade financeira e muito da medicina moderna, enquanto Roma nos deu um poderoso exército, ciência, Estado de Direito e democracia. Dessa forma, agora, assistimos nas notícias a Babilônia usando o controle do dinheiro para subornar governos e o controle da medicina para assustar as pessoas e levá-las a uma estrutura de poder única, monolítica e totalitária. Aqueles que acreditam no Estado de Direito e na democracia estão lutando contra essa estrutura. Nesta batalha, não pode haver dúvida de que Roma vai prevalecer. O motivo é que o Criador está do lado dela. O que isso significa é que a ciência, o estudo dos fatos com base na observação, prevalecerá sobre as mentiras, até mesmo as mentiras incessantemente repetidas. Os fatos são que a PCR superampliada cria números falsos para incutir medo em que a enfermidade vigente é uma coleção de sintomas para um ser microscópico que ainda não foi verdadeiramente isolado e que, portanto, não existe, o que significa que toda a lei marcial atual e o esquema de picadinhas forçadas são crimes de guerra. Ok, vamos ser um pouco mais concretos aqui. Fontes da inteligência ocidental, incluindo o MI6, os maçons P3 e o Mossad, nos dizem que estão aguardando processos judiciais para provar que a situação sanitária atual é um crime de guerra, antes de tomar uma ação militar total contra a Cabal. Eles afirmam que apoiam as várias ações legais que estão sendo tomadas por Reiner Fuellmich e seus colegas pelo mundo afora contra a situação atual e os traficantes de picadinhas. Em um depoimento, o Dr. Fuellmich diz que, se há um ano dissessem a ele que uma pequena cabala queria desencanar uma grande parte da humanidade e escravizar o restante, ele teria sugerido que essa pessoa fosse internada num hospital psiquiátrico. Agora, depois de obter depoimentos de centenas de especialistas em diversas áreas, ele pode estar provando nos tribunais que é exatamente isso que está acontecendo. Não é por acaso que hoje, 19 de julho, o Dia da Liberdade foi declarado no Reino Unido quando todas as restrições relacionadas à suposta situação biológica atual foram suspensas. Na verdade, este dia comemora o fim de 2 séculos de governo Rothschild na Inglaterra e, provavelmente, se tornará um feriado permanente, dizem fontes do MI6, que resumiu a situação. O primeiro descendente da Rainha Victoria foi um bastardo Rothschild, tornando toda a sua linhagem constitucionalmente legal. Para os propósitos do M6, a família Rothschild é uma organização terrorista proscrita, assim como seu coletivo máfia casariana. Todos esses absurdos com os quais estamos lidando é porque a quinta coluna Rothschild está correndo e se escondendo e que, agora, encontrou seu par. Terroristas usam terror, militares usam inteligência. Também, há sinais crescentes de que, em breve, o Canadá e os Estados Unidos serão libertados dessa máfia capetista. Por exemplo, a falsa administração Biden está visivelmente desmoronando em várias frentes. Isso é especialmente verdadeiro na frente financeira, onde o golpe babilônico da escravidão por dívidas está implodindo. O Federal Reserve Board tem injetado dinheiro nos bancos e nos mercados de ações como se não houvesse amanhã, todavia, sem sucesso. O gráfico abaixo mostra que em junho de 2021, os bancos tinham 7 trilhões de dólares a mais em depósitos do que em empréstimos. Em outras palavras, ninguém quer se tornar escravo da dívida do dinheiro falso que está sendo injetado nos bancos. O dinheiro que está injetando nas bolsas de valores, também, está levando a coisas absurdas, tal como empresas como a Apple e a Microsoft terem uma capitalização de mercado maior do que o PIB de países como o Canadá ou a Rússia. Quando se vê bilionários como Jeff Bezos tentando ir para o espaço, é um claro sinal de que eles ficaram sem coisas na Terra para gastar seu dinheiro forjado no mercado de ações. Então, é claro que os sinais de inflação continuam se acumulando, na medida em que esse dinheiro forjado se espalha. Além disso, agora, os americanos cansados se recusam a aceitar empregos escravos de baixa remuneração. Internacionalmente, o condenado regime de escravos da máfia casariana de Biden está se tornando pária. Por um lado, estão incapazes de usarem seus dólares fiduciários fora dos Estados Unidos e,
Isso significa que estão lutando desesperadamente por dinheiro. Na semana passada, tentaram e não conseguiram emitir 650 bilhões de dólares em direitos de saque especiais do FMI para canalizarem para governos e interesses farmacêuticos, de acordo com fontes de inteligência militar japonesas. Seu falso secretário de Estado, Antony Blinken, também permitiu a transferência de fundos iranianos em contas restritas para exportadores no Japão e na República da Coreia, relatou o Washington Free Beacon. Traduzindo: apreenderam dinheiro de contas iranianas congeladas, fingindo que deveria ser pago aos estados escravos coreanos e japoneses. Também vimos o anúncio de que a Casa Branca e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, não têm planos de reiniciar as negociações bilaterais regulares entre Estados Unidos e China sobre a economia. Yellen convocou a China por colocar em risco a ordem internacional baseada em regras construída após a Segunda Guerra Mundial, depois que a China se recusou a participar de uma reunião do G20 entre Yellen e os outros principais chefes financeiros globais. Tradução: ela teve um ataque de choro, depois que os chineses, russos e outros se recusaram a participar de uma vaquinha encenada pelos fantoches da máfia casariana. A semana passada, também nos apresentou o espetáculo da porta-voz da Casa Branca Jen Psaki, Zuckerberg, confirmando que trabalha para o Facebook, quando disse que o governo Biden está em contato regular com a plataforma para garantir que as narrativas corretas sejam promovidas. Depois, há o fato de que ninguém no Pentágono quer aceitar empregos para o falso regime de Biden. Estas são algumas das razões pelas quais o general Michael Flynn divulgou o seguinte no Telegram: o futuro é muito mais brilhante do que as pessoas possam imaginar. Nada do que estamos passando é anormal e a razão para isso é esta: estamos na rampa de lançamento de uma nova era. É por isso que estão enfrentando tantos desafios, é por isso que foram testados e treinados. Antes desta geração, a Cabala tinha autoridade quase incontestável. Tudo isso está mudando e não vamos retroceder. Sempre que lutarem, tenham isso em mente. Essas dores de parto não são em vão. Algo grande, também, está acontecendo no Japão. Recebemos relatórios de duas fontes separadas da direita japonesa de que Ikeda Daisaku, líder da seita budista Soka Gakkai, morreu em 18 de junho. Em vista disso, militares dos Estados Unidos invadiram o quartel-general da Soka Gakkai em Shinamachi, Tóquio, e partiram com 2 ônibus cheios de pessoas presas. A SG é importante porque seus aproximadamente 7 milhões de membros e seu partido político, Komeito, são essenciais para manter o atual regime escravo do primeiro-ministro Suga Yoshihide no poder. De acordo com Richard Kozimezu, do Partido da Independência do Japão e outras fontes, os trabalhadores da SG foram cruciais para o roubo de eleições no Japão, porque produziam cédulas falsas em massa. É interessante notar que essas invasões ocorreram no início das Olimpíadas de Tóquio. Os japoneses sabem que as Olimpíadas são como as flores apresentadas por um agressor doméstico, após um incidente particularmente violento. Eles sabem que os Rothschilds estavam por trás dos ataques de 11 de março de 2011 a Fukushima e que as Olimpíadas deveriam ser um prêmio de consolação por isso. É por esse motivo que apenas 22% dos japoneses apoiam as Olimpíadas e a razão pela qual os oficiais olímpicos em todos os lugares enfrentam vaias e protestos. Esse erro não ajudou. Nosso objetivo comum é jogos seguros para todos, para os atletas, para todas as delegações e especialmente para o povo chinês, o povo japonês, disse Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Os japoneses, também, descobriram, para seu desgosto, que os oficiais olímpicos têm seus próprios passaportes soberanos e desrespeitam todas as leis. Descobriram isso em junho, quando o chefe do Departamento de Contabilidade do Comitê Olímpico Japonês, Yasushi Moria, 52, foi desencarnado e foram forçados a chamar sua ida para o além de suicídio. Moria estava investigando o uso sistemático de subornos e apropriação indébita de fundos olímpicos. Verificou-se que os dirigentes olímpicos sofreram um corte de 20% de todo o dinheiro arrecadado com o evento. Eles também podem subornar ou desencarnar impunemente. Por esse motivo, em retaliação, os japoneses proibiram todas as vendas de ingressos para eventos olímpicos usando a suposta situação sanitária atual como pretexto. Tudo isso prova que na Suíça existe um grupo de pessoas que pode conceder privilégios especiais a certos grupos que os tornam soberanos e, portanto, imunes a todas as leis. Isso, também,
se aplica a grupos privados como o Fórum Econômico Mundial Capetista, chefiado por Klaus Schwab, um Rothschild, a OMS chefiada por um de seus escravos, e o FMI. Na semana passada, Schwab tuitou o seguinte: o Fórum Econômico Mundial está trabalhando com o governo BD para garantir que a maioria das pessoas sobreviva à escassez de alimentos que se aproxima. Os cidadãos que tiverem registros de imunização atualizados receberão pacotes regulares de produtos à base de proteína vegetal. Podemos ver os supostos sinais da escassez de alimentos que Schwab e seus companheiros mafiosos da MK estão tentando arquitetar, além das ameaças feitas no ensaio de terror cibernético do UEF no início deste mês. Uma única violação de dados através do oceano poderia desencadear uma reação em cadeia e uma pandemia digital em todo o mundo. Pessoas, organizações e nações inteiras podem ser vítimas da catástrofe. Informações e dinheiro continuam sendo os principais alvos dos cibercriminosos. Seu último crime parece ter sido um ataque Stuxnet fracassado a uma usina nuclear na Bielorrússia. A NSA e o MI6 também relatam uma explosão nuclear no Turcomenistão, quase certamente ligada à MK. Essas pessoas são terroristas ceifadores em massa, psicopatas que precisam ser removidas o mais rápido possível. Do ponto de vista militar, a destruição da sede mundial da MK, como mostrado abaixo, pode ser a única maneira de remover essa sujeira parasita de nosso planeta. Esperançosamente, isso pode não ser necessário, uma vez que há sinais em todo o mundo de que seu governo está entrando em colapso de alguma maneira. Por exemplo, os sul-africanos estão despertando para seu regime de pseudo-apartheid disfarçado com Mandela psicopatas. Após os eventos posteriores à prisão do ex-presidente Jacob Zuma, seu filho Duduzane é visto num vídeo dizendo: as pessoas que estão protestando e saqueando, façam-no com cuidado e com responsabilidade. Também ocorrem protestos no Canadá, França, Alemanha, etc. Por sua vez, a Polônia está denunciando a MK, União Europeia, ao se recusar a aceitar as decisões dos tribunais da União Europeia. A Arábia Saudita, anteriormente um pilar do petrodólar da MK, também mostra mais sinais de mudança de regime. Tenho certeza de verem muito mais turbulência ao redor do mundo durante o verão, na medida em que a revolução continua. Por fim, gostaria de informar aos leitores que, a partir da próxima semana, terei meu ano sabático no deserto canadense. Portanto, os próximos 4 relatórios estão pré-escritos. Emitiremos relatórios de emergência quando algo realmente significativo acontecer. Mas, também recomendamos que nossos leitores descansem e recarreguem as baterias durante o verão, pois prevemos um outono muito agitado. Fim. Fonte: benjaminfulford.net, website.